Você já sentiu o peso? Aquele zumbido constante na cabeça que não para nunca. Notificações, preocupações, vozes do passado, medo do futuro, tudo ao mesmo tempo, tudo competindo por atenção, e você tentando resolver cada coisa sem perceber que o problema não são as coisas, é o volume delas, é a quantidade, é a frequência. Sua mente não está doente, ela está apenas sobrecarregada, intoxicada pelo barulho. E isso tem cura, não em remédio, não em terapia cara. A cura está no oposto do que o mundo te vende. Está no silêncio, não como fuga, mas como medicina. Os estoicos praticavam isso há milênios. Marco Aurélio comandava impérios a partir de um centro silencioso. Sêneca curava a alma pelo repouso da mente. E a neurociência hoje confirma. No silêncio profundo, o cérebro se repara. Novos neurônios nascem. O cortisol baixa. A clareza volta. Você vai descobrir como criar ilhas de silêncio no meio do caos. Como limpar a mente. Como proteger sua paz. E como carregar esse estado para qualquer lugar. Se você busca essa cura, deixe seu like agora como sinal de presença. Porque tudo começa pelo primeiro passo que quase ninguém faz. O diagnóstico honesto do barulho que te está matando devagar. Ele para no meio do dia, a mão no peito, o coração disparado sem motivo aparente. Nenhuma ameaça real à vista. Só ele, parado ali, sentindo o peso de 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro da cabeça. O celular vibra, uma notificação, depois outra. A TV está ligada em algum cômodo. O barulho da rua entra pela janela. E dentro da mente, o show particular. A conversa que teve ontem e que não saiu como queria. A conta que vence semana que vem. A resposta que deveria ter dado. O futuro que não chegou ainda, mas já assusta. Tudo ao mesmo tempo. Tudo competindo por atenção. Tudo gritando. E ele finalmente admite. Não são os problemas. É o volume deles, a quantidade, a frequência. É como tentar ouvir 10 músicas diferentes no mesmo fone. O cérebro não aguenta. A mente não foi feita para isso. A maioria nunca para perceber. Eles só sentem a ansiedade subindo e acham que o problema está lá fora. No chefe, no trânsito, na conta. Eles tentam resolver cada coisa individualmente, como se apagassem um incêndio com copinhos d'água. Mas o fogo continua porque a causa não foi cortada. A causa é o excesso. É a intoxicação por estímulos. Não é a mente que está doente. É o tanto de coisa que jogaram nela sem pausar. Ele senta, respira fundo e faz algo revolucionário. Ele para de tentar resolver tudo agora. Ele só reconhece. Ele admite em voz alta ou no silêncio da própria cabeça. Eu estou sobrecarregado. Minha mente está pesada. E está tudo bem reconhecer isso. Esse é o primeiro passo. O diagnóstico. Sem ele, não existe tratamento. Os estoicos sabiam disso há milênios. Sêneca escrevia sobre como a mente precisa de descanso tanto quanto o corpo. Marco Aurélio praticava pausas conscientes no meio das guerras. Eles entendiam que a sobrecarga mental é o veneno silencioso que mata devagar. A neurociência confirma hoje. Cérebros expostos a excesso crônico de informação entram em estado de alerta permanente. O cortisol sobe. O hipocampo, responsável pela memória e emoção, começa a encolher. A fadiga mental vira física. Mas quando você reconhece, quando você para e nomeia o que está acontecendo, algo muda. A ansiedade perde força, porque agora você sabe. Não é fraqueza, não é falha, é apenas sobrecarga. E sobrecarga tem solução. Ele levanta, olha ao redor e pela primeira vez em semanas, ele não tenta fazer mais uma coisa. Ele só respira, só observa, só existe ali naquele segundo sem precisar provar nada. E é nesse momento exato que a cura começa. Porque você não pode tratar o que se recusa a ver. Com o diagnóstico feito, ele precisa da primeira dose do remédio, o desligamento. Ele pega o celular, desliga, não no modo silencioso, desliga mesmo, o botão vermelho, a tela preta, e coloca longe, em outro cômodo.
Fecha a porta, apaga a TV, tira o relógio do pulso, senta na cadeira. Só ele e o ar ao redor. Os primeiros 10 segundos são estranhos. Os próximos 20 são piores, porque o silêncio não é vazio. É barulhento de um jeito diferente. A mente começa a gritar por dentro. Vai lá ver se chegou mensagem. E se for importante? E se alguém precisar de você, faz alguma coisa, qualquer coisa. O corpo segue junto. As mãos coçam. Os dedos tamborilar na mesa. A perna balança sozinha. É a abstinência, literal. O cérebro foi treinado por anos a receber doses constantes de dopamina. Notificação, like, novidade. Ele viciou. E agora que você cortou o fornecimento, ele se revolta. A maioria desiste aqui. Nos primeiros 5 minutos, eles acham que o silêncio é chato, improdutivo, perda de tempo. Então, pegam o celular de volta, ligam a TV, enchem o vazio com qualquer coisa e voltam para o ciclo, para o barulho, para a sobrecarga que os está matando devagar. Mas ele resiste. Ele respira fundo. 1 vez, 2, 3. Ele não tenta esvaziar a mente. Isso é impossível no começo. Ele só observa. Os pensamentos aparecem como ondas. Preciso responder aquele e-mail. Onda. Será que fulano me respondeu? Onda. Estou perdendo tempo aqui. Onda. Ele deixa elas passarem. Não luta. Não afoga. Só observa. Como quem assiste chuva da janela. E aos poucos algo muda. A frequência das ondas diminui. O espaço entre um pensamento e outro aumenta. A respiração fica mais lenta. Os ombros relaxam. A mandíbula solta. Pela primeira vez em quanto tempo, ele não está correndo atrás de nada. Ele só está ali. Os estoicos praticavam isso como treinamento militar. Epicteto ensinava seus alunos a ficarem sozinhos em silêncio por horas, não como punição, como fortalecimento, porque quem não aguenta ficar consigo mesmo vira escravo de qualquer distração que aparecer. A ciência explica hoje. Quando você corta os estímulos externos, o cérebro entra num estado chamado de rede de modo padrão. É quando ele começa a se reorganizar, processar memórias, limpar lixo mental, criar novas conexões. É o que acontece quando você dorme. Mas você pode acessar isso acordado. Só precisa parar de alimentar o sistema com informação nova. Ele fica ali. 10 minutos viram 20. A inquietação passa. Vem um tédio profundo. Depois o tédio passa. E surge algo inesperado. Uma calma. Não é empolgação. Não é alegria. É uma paz neutra. Como água parada. Como um lago sem vento. Ele percebe que não precisava de nada daquilo que o celular oferece. Não agora. Talvez nem daqui a pouco. O mundo não desabou porque ele desligou por meia hora. Ninguém morreu. Nada pegou fogo. E ele, pela primeira vez em muito tempo, está respirando sem pressa. Quando o barulho externo cessa, ele finalmente consegue ouvir o que estava escondido. Ele está ali, sozinho, em silêncio. E de repente vem. Uma onda de angústia sobe do peito. Sem aviso, sem motivo claro. Só vem. O corpo aperta, a garganta fecha. Uma tristeza antiga, guardada há meses, talvez anos, sobe à superfície como óleo na água. O impulso é imediato. Pegar o celular, ligar a TV, sair dali, fazer qualquer coisa que distraia, que empurre aquilo de volta para baixo, porque sentir dói, e ninguém quer dor. A maioria faz exatamente isso. Quando a emoção difícil chega, eles correm. Abrem o Instagram, comem, bebem, trabalham até cair, qualquer coisa para não sentir. Eles acham que estão se protegendo, mas estão só adiando, porque a emoção não vai embora quando você ignora. Ela espera, ela cresce e volta mais pesada. Mas ele não foge. Ele respira fundo e fica. Ele sente o aperto no peito, a vontade de chorar, o tédio profundo que vem logo depois. Ele não tenta consertar, não tenta entender. Ele só permite. Ele diz para si mesmo, em voz baixa ou só na cabeça: está tudo bem sentir isso, eu posso aguentar. E acontece algo estranho. A emoção não some, mas ela muda.
Quando você para de lutar contra ela, ela perde a força. É como segurar a respiração debaixo d'água. Quanto mais você luta, mais se afoga. Mas quando você relaxa e deixa o corpo boiar, você sobe naturalmente. O silêncio vira um espelho. Não um espelho que mostra o rosto. Um espelho que mostra o que está por dentro. As mágoas que ele nunca processou. O cansaço que ele nunca admitiu. A solidão que ele disfarçou com a agenda cheia. Tudo ali. Visível. Honesto. Cru. Os estoicos sabiam disso. Sêneca escrevia sobre como a alma precisa ser examinada todos os dias. Marco Aurélio praticava a escuta interior como quem vai ao médico, não para se punir, mas para diagnosticar, para curar. Ele entendia que você não pode tratar uma ferida que se recusa a olhar. A neurociência confirma. Emoções reprimidas ficam armazenadas no corpo. No sistema nervoso, elas geram tensão crônica, dores inexplicáveis, ansiedade sem causa. Quando você finalmente senta e permite que elas subam, você libera a carga. É como abrir a válvula de uma panela de pressão. O vapor sai, a pressão baixa. Ele fica ali, 30 minutos, 40, sentindo tudo. A tristeza, a raiva, a frustração, o medo. Ele não tenta nomear, não tenta explicar, ele só sente. E aos poucos, algo muda. A angústia vira cansaço. O cansaço vira aceitação. A aceitação vira paz. Ele entende agora. O silêncio não é vazio, é cheio. Cheio do que você sempre soube, mas nunca quis ouvir. E quando você finalmente escuta, quando você acolhe em vez de fugir, a cura começa. Porque você não pode limpar o que finge que não existe. Se você precisa desse momento de paz, escreva: eu me permito sentir. Ao aceitar o que sente, ele prepara o terreno para a limpeza. Ele pega um caderno, papel em branco, uma caneta simples, senta à mesa, o silêncio ao redor e começa a escrever, sem pensar muito, sem planejar. Só deixa a mão ir. Estou cansado. Primeira frase. Tenho medo de falhar. Segunda. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Terceira. As palavras saem tortas, mal escritas, cheias de rasuras. Não importa. Ninguém vai ler aquilo. É só dele. Ele escreve o que pensa, o que sente, o que guardou por semanas. A raiva do chefe, a tristeza da solidão, o peso da conta que não fecha. Tudo ali, cru, sem filtro, sem autocensura. A maioria nunca faz isso. Eles guardam tudo dentro. Acham que pensar resolve, que processar mentalmente é suficiente. Mas não é, porque pensamento é círculo. Você pensa a mesma coisa 10 vezes e não sai do lugar. A cabeça vira uma sala cheia de gente gritando ao mesmo tempo. Nada se resolve. Nada se organiza. Mas quando você escreve, algo muda. O pensamento que parecia um monstro gigante vira uma frase de 10 palavras. Tenho medo de não ser bom o suficiente. Pronto, ali está, no papel, fora da cabeça. E de repente ele parece menor, mais concreto, menos assustador. Ele continua. Página 1, página 2. A mão dói um pouco, mas ele não para. Porque cada linha que sai é peso que sai junto. É como esvaziar uma mochila que ele carregava há meses, pedra por pedra, pensamento por pensamento. Os estoicos faziam isso todas as noites. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para publicar, mas para se organizar, para limpar a mente antes de dormir. Epicteto ensinava que escrever é como varrer a casa. Se você não faz todo dia, a sujeira acumula. A neurociência explica por quê. Quando você escreve à mão, você ativa áreas do cérebro diferentes das que usa quando só pensa. O ato físico de mover a caneta força o cérebro a processar a informação de forma mais profunda. É como se você pegasse o arquivo mental confuso e o salvasse num formato legível. Ele termina a terceira página. Para, lê o que escreveu e percebe algo. Metade dos problemas que pareciam gigantes eram só preocupações repetidas. A mesma coisa escrita de 5 formas diferentes. Ele estava carregando o mesmo peso 5 vezes. Ele risca algumas linhas.
circula outras, e de repente vê padrões. Vê que a raiva do chefe, na verdade, é medo de perder o emprego. Que o medo de perder o emprego, na verdade, é medo de decepcionar a família. E quando ele vê a raiz, o peso diminui, porque agora ele sabe o que realmente precisa tratar. Ele fecha o caderno, respira fundo e sente algo estranho. Os ombros mais leves, a cabeça menos pesada, como se tivesse tirado 10 quilos das costas, porque tirou, não do corpo, da mente. Com a mente mais leve, ele descobre que o silêncio também cura o corpo. Ele senta, não faz nada, literalmente. Não pega o celular, não abre livro, não liga música, só fica ali, parado, mãos no colo, costas retas mas relaxadas, olhos fechados ou abertos fixos num ponto, qualquer, e espera. Os primeiros minutos são inquietos, o corpo quer se mexer, a perna quer balançar, os dedos querem tamborilar, a mente grita, faz alguma coisa, isso é perda de tempo. Você devia estar produzindo. A maioria nunca aguenta essa fase. Eles acham que parar é preguiça, que imobilidade é desperdício. Então levantam, buscam tarefa, ocupam o tempo com algo útil e continuam queimando a vela pelos dois lados. Continuam exaustos, sem entender por quê. Mas ele fica, ele respira, devagar. Fundo, pelo nariz. Conta até 4 na entrada. Segura 2 segundos. Solta em 6 e repete. Não tenta forçar nada. Só respira e fica. E algo acontece. Depois de 10 minutos, talvez 15, o corpo começa a soltar. Os ombros caem, a mandíbula afrouxa, a testa relaxa. Ele não percebeu que estava tenso, mas estava. E agora não está mais. É nesse momento que a mágica começa. No silêncio absoluto, no repouso completo, o cérebro entra em modo de reparo. É como quando você desliga o computador para fazer atualizações. Enquanto está em uso, ele não pode se consertar direito. Precisa do desligamento. A ciência já provou. Quando você fica em silêncio profundo, sem estímulos, o hipocampo, parte do cérebro responsável por memória e emoções, começa a gerar novos neurônios. É um dos poucos lugares onde células cerebrais novas ainda nascem na vida adulta, mas só acontece no descanso real. O cortisol, hormônio do estresse, despenca. A pressão arterial baixa. O sistema nervoso muda de marcha. Sai do simpático, luta ou fuga, e entra no parasimpático. Descanso e digestão. O corpo finalmente respira. Ele sente fisicamente. Uma onda de calor suave percorre o corpo. Não é sono. É relaxamento profundo acordado. Como se cada célula soltasse um suspiro. Ele não está fazendo nada. E é exatamente por isso que está fazendo tudo. Os estoicos entendiam isso sem equipamento científico. Eles sabiam que a mente precisa de vazio para se reorganizar. Sêneca escrevia sobre a importância do ócio sagrado. Marco Aurélio praticava pausas longas e silenciosas entre batalhas, não por luxo, por necessidade. Ele fica ali, 20 minutos, 30, 40. E quando finalmente abre os olhos e se levanta, algo mudou. As cores parecem mais vivas, os sons mais nítidos, a cabeça mais clara. Ele não tomou nenhum remédio, não fez terapia complexa. Ele só parou e deixou o corpo fazer o que ele sempre soube fazer, se curar. Renovado, ele começa a ver o mundo lá fora com outros olhos. Ele abre os olhos. Volta para o mundo. As mesmas tarefas ainda estão lá. O prazo, a conta, a conversa difícil que precisa ter. Nada sumiu, mas algo mudou. Ele mudou. Ele olha para o problema de novo. Aquele que ontem parecia um monstro. A conta que não fecha. O prazo impossível. E de repente vê diferente. Não é uma tragédia. É só um problema. Um problema com começo, meio e solução. A urgência falsa desapareceu. O pânico evaporou. A maioria vive no modo catástrofe. Tudo é urgente. Tudo é vital. Tudo precisa ser resolvido. Ontem, eles olham para o problema e já veem o fim do mundo. E se eu não conseguir? E se tudo desmoronar?
A mente cria 10 cenários terríveis antes mesmo de tentar um passo, e nesse estado de ansiedade constante, nada se resolve. Porque você não pensa claro quando está em pânico, mas ele saiu do silêncio renovado, a mente limpa, o corpo relaxado, e agora olha para o mesmo problema com olhos diferentes. Ele vê etapas, vê opções, vê que nada precisa ser perfeito agora, só precisa ser feito. Um passo de cada vez. Ele respira fundo, pega papel, anota. Primeira coisa, ligar para o banco. Pronto. Não é assustador, é só uma ligação. Depois vem o segundo passo e o terceiro. A montanha virou escada. Os estoicos ensinavam isso há milênios. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os vemos. Marco Aurélio escrevia que a mente tem poder de transformar qualquer coisa em oportunidade, não por ilusão, por clareza. Quando você limpa a lente, vê o que realmente está ali, não o monstro que imaginou. A neurociência confirma. Quando o cérebro está em estado de calma, o córtex pré-frontal, a área responsável por planejamento e decisão, funciona melhor. Você consegue ver padrões, antecipar consequências, criar soluções. Mas quando está em pânico, o sistema límbico assume. E aí você só reage, nunca resolve. Ele sente fisicamente, os ombros leves, a respiração tranquila, o coração batendo no ritmo certo. Ele não está negando o problema, está vendo ele com precisão. E precisão dá poder. Ele entende agora. Não precisa resolver tudo hoje. Não precisa ter todas as respostas agora. Ele só precisa estar presente, aqui, agora, fazendo o que pode ser feito neste momento. O resto vem depois. Deixe seu like se você busca essa clareza mental. E nessa presença, ele encontra uma conexão que vai além da mente. Ele está ali, no silêncio mais profundo que já experimentou, e de repente sente algo maior. Não é pensamento, não é lógica, é sensação. Como se o ar ao redor vibrasse numa frequência diferente, como se a sala respirasse junto com ele. Ele não sabe nomear. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser a natureza. Não importa o nome. O que importa é que ele sente uma presença, não visual, não sonora, mas real, tão real quanto o chão sob seus pés. E vem uma percepção estranha. Ele não está sozinho. Nunca esteve. Ele é parte de algo imenso, conectado a tudo, as árvores lá fora, as pessoas na rua, as estrelas que nem consegue ver. Tudo ligado, tudo respirando junto. A maioria vive desconectada. Eles acham que são ilhas, separados, solitários, competindo contra o mundo. Eles buscam paz em coisas, dinheiro, sucesso, reconhecimento. E quando conseguem, percebem que a paz não veio. Porque estavam procurando no lugar errado, fora, quando sempre esteve dentro. Mas ele descobriu o caminho, no auge do silêncio, quando a mente para de gritar, quando o corpo para de exigir, ele finalmente ouve a voz que sempre esteve lá, quieta, paciente, esperando. Ele respira fundo, e dessa vez não é só ar, é algo mais. Ele sente a paz entrando, enchendo o peito, descendo pelos braços, assentando nas pernas. Uma paz que não depende de nada externo, não depende do emprego estar seguro, da conta estar paga, do relacionamento estar perfeito. Essa paz existe independente. Ela estava lá quando tudo estava bem, e continua lá quando tudo desmorona, porque ela não vem das circunstâncias, vem de algo eterno dentro dele. Os estoicos chamavam isso de logos, a ordem universal, a razão que permeia tudo. Marco Aurélio escrevia sobre se reconectar com a natureza de todas as coisas. Epicteto ensinava que somos fragmentos do divino experimentando a vida humana. E no silêncio, você lembra, você reconecta. A neurociência estuda meditadores experientes. No silêncio profundo, a atividade na rede de modo padrão do cérebro muda. A sensação de eu separado diminui. Você se sente conectado com tudo. Não é ilusão. É percepção expandida da realidade que sempre existiu.
Ele sabe agora. A serenidade não é ausência de problemas, é presença de algo maior que os problemas. É saber que não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro existe um lugar intocável, sagrado, eterno, e ele pode voltar sempre. Não precisa de templo, não precisa de ritual complexo, só precisa fechar os olhos, respirar e descer ao silêncio. O santuário está sempre disponível, portátil, inabalável. Ele agora possui um santuário portátil para onde pode sempre retornar. Ele está sentado, em paz, celular desligado, a calma preenchendo o corpo, e toca a campainha. Vamos sair hoje? Uma voz animada, um convite casual. Ele sente o puxão, a obrigação social. Deveria ir. Não quer decepcionar, mas olha para dentro e sente. Isso vai custar sua paz. Ele respira fundo e diz: não, obrigado. Hoje preciso ficar quieto. Simples assim, sem desculpa elaborada, sem mentira sobre compromisso inventado. Só a verdade. Ele precisa do silêncio e vai proteger isso. A maioria não consegue fazer isso. Eles dizem sim para tudo, aceitam todo o convite, participam de toda a conversa, entram em toda a fofoca e depois reclamam que estão exaustos, que não têm tempo, que a vida está pesada, mas nunca percebem que foram eles que abriram todas as portas, que deixaram todo mundo entrar, sem filtro, sem critério. Mas ele aprendeu. A paz é frágil, como um jardim recém-plantado. Se você deixar qualquer um pisar, tudo morre. Então, ele virou jardineiro, guarda a porta, escolhe quem entra. E mais, importante, escolhe quem não entra. Quando alguém vem com fofoca, ele não participa, não alimenta. Diz apenas, não quero saber disso, e muda de assunto ou sai. Quando alguém tenta envolvê-lo em drama, ele responde, não é minha briga, e se retira. Quando o grupo quer festa barulhenta e ele quer silêncio, ele escolhe o silêncio, sem culpa. Os estoicos ensinavam isso. Epicteto dizia que você não controla o que os outros fazem, mas controla com quem você passa tempo. Marco Aurélio escrevia sobre evitar pessoas tóxicas como você, evita lugares insalubres. Não é crueldade, é sabedoria. A neurociência confirma. Você absorve a energia das pessoas ao redor. Neurônios espelho no cérebro copiam emoções alheias. Se você convive com ansiedade, vira ansioso. Se convive com drama, vira dramático. E se você não proteger seu espaço, sua cura vaza. Ele sente a culpa no começo. Será que estou sendo egoísta? Mas depois vem a clareza. Proteger sua energia não é egoísmo, é autopreservação. Você não pode ajudar ninguém se está vazio. Não pode dar paz se não tem paz. E ninguém vai proteger seu silêncio por você. É sua responsabilidade. Ele coloca limites, horários sem celular, dias sem compromisso social, conversas que ele simplesmente não entra e sente o alívio, como respirar depois de segurar muito tempo. A paz não é invadida. O jardim cresce, mas a cura só é completa quando ele consegue levá-la de volta ao mundo. Ele sai de casa, o barulho volta, buzinas, vozes, celulares tocando, gente correndo, correria por todo lado. O mundo não mudou, continua caótico, acelerado, urgente, mas ele mudou. Ele está no trânsito, parado. O carro do lado buzina sem motivo, a pessoa grita algo. Antes, isso o irritava. O sangue subia, a mandíbula travava, mas agora ele respira fundo. Uma vez, duas, e desce ao silêncio que carrega dentro do peito. A maioria volta para o mundo e perde tudo. Eles ficam 3 dias em paz e na primeira semana de trabalho voltam para o mesmo estado. Ansiosos, acelerados, reativos, porque acham que a paz só existe longe do caos, numa montanha, num retiro, num lugar especial. E quando voltam para a vida real, acham que a cura acabou. Mas ele entendeu diferente. O silêncio não é um lugar, é um estado. E ele aprendeu a acessar esse estado em qualquer lugar. No meio do trânsito, na fila do banco, na reunião tensa. Ele não precisa fechar os olhos por 20 minutos.
Às vezes, basta 3 respirações profundas e ele volta para o centro, para o eixo, para o silêncio interno. Quando alguém discute na sua frente, ele não entra. Ele respira, observa, como quem assiste filme, presente mas não envolvido. Quando a pressa tenta contaminá-lo, ele desacelera deliberadamente, move as mãos mais devagar, fala mais baixo, anda mais lento, força o ambiente a entrar no ritmo dele, não no dele, no do ambiente. Os estoicos viviam isso. Marco Aurélio governava um império em crise, guerra, peste, traição, mas mantinha sua paz interior intocável. Ele escrevia sobre construir uma cidadela dentro da mente, um lugar onde nada externo pode invadir. E você acessa isso não fugindo do mundo, mas estando no mundo sem ser contaminado por ele. A neurociência chama isso de regulação emocional avançada. Quando você treina o cérebro no silêncio, cria novos circuitos neurais, vias que levam direto ao estado de calma. E quanto mais você usa essas vias, mais rápido chega lá. Como um atalho mental. 3 respirações e pronto. Você está de volta. Ele sente o poder disso. Nada o tira do eixo agora. As pessoas ao redor correm, gritam, brigam, e ele permanece, imóvel por dentro, calmo, claro, presente. Ele não foge mais para lugares quietos, porque ele se tornou o lugar quieto. Inscreva-se para fazer do silêncio seu refúgio diário. Ele não precisa mais fugir para as montanhas. Ele se tornou a montanha. Ele acorda, abre os olhos e não sente mais aquele peso, a ansiedade que o esperava todo dia na beira da cama. Não está lá. Ele senta, respira e percebe. O silêncio não é mais algo que ele busca, é algo que ele é. Ele não precisa sentar em posição especial, não precisa acender vela, não precisa app de meditação. O silêncio vive nele, como o coração bate sem comando, como o pulmão respira sem pensar. Virou automático, natural, integrado. A maioria procura cura em lugares complicados, terapias caras, técnicas rebuscadas, retiros de fim de semana, remédios. Eles acham que precisam de algo grande, algo difícil, algo que custe muito, e passam anos buscando, testando, tentando, mas nunca param. Nunca ficam quietos o suficiente para escutar o que já está dentro. Mas ele descobriu o segredo. A cura não estava num método, estava numa decisão. A decisão de parar, de escutar, de permitir. Simples assim, sem mistério, sem complicação. Só presença, só atenção, só silêncio. Ele vive agora num estado estranho, vazio, mas cheio, quieto, mas pronto, como um arqueiro, arco relaxado, mas preparado para puxar quando precisa. Ele não está apático, não desistiu do mundo. Ele age quando deve agir, fala quando deve falar, mas age e fala do silêncio, não do medo, não da urgência, não do desespero. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, tranquilidade imperturbável. Não é ausência de emoção, é presença de controle. Marco Aurélio governava, lutava, decidia, mas fazia tudo ancorado num centro quieto. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que não é escravo das próprias reações. E liberdade vem do silêncio. Ele sente isso agora. Quando o problema chega, ele não entra em pânico. Ele respira, desce ao silêncio, vê a solução, age. Quando a emoção forte vem, ele não foge. Sente, acolhe, deixa passar, mas não é arrastado por ela. Ele se tornou o observador, e o observador nunca se afoga na onda, só assiste ela passar. A vida voltou a ter gosto. Café pela manhã. Não é só café, é o calor na mão, o cheiro, o sabor. Ele saboreia. Uma conversa. Não é só troca de palavras, é conexão. Ele escuta de verdade. Um pôr do sol. Não é só fim de dia, é beleza pura. Ele vê, porque finalmente está presente, não correndo, não antecipando, aqui, agora, vivo. E é nesse silêncio habitado que a vida volta a fazer sentido. Você chegou até aqui, e isso já diz algo sobre você. Você não desistiu quando o silêncio ficou desconfortável.
Não fugiu quando as emoções subiram. Você ficou. E agora você tem algo que a maioria não tem: ferramentas reais, não teoria motivacional. Você sabe como diagnosticar o barulho, como criar jejum de estímulos, como escutar o que estava escondido, como limpar a mente no papel, como deixar o cérebro se reparar, como ver os problemas com clareza, como se conectar com algo maior, como proteger seu santuário, como carregar a calma para o meio do caos e como viver integrado. O silêncio não é mais algo que você pratica, é quem você é. Então aqui vai seu desafio. Nas próximas 24 horas, quando o barulho vier, e ele vai vir, você para, respira e desce ao silêncio que agora mora dentro de você. Testa, aplica, sente a diferença. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: o silêncio é meu refúgio. Fixe essa decisão. Agradeço por ter ficado até o final. Isso mostra que você leva sua paz a sério. E se você quer continuar essa jornada, temos uma playlist exclusiva sobre o silêncio. Mais técnicas, mais profundidade, mais cura. Clica ali e continue, porque o mundo grita. Mas quem domina o silêncio, domina a si mesmo.